entrevista ao jornal Estado de São Paulo, foi publicada no último sábado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele disse que pela primeira vez estados do Sul e do Sudeste atuarão em bloco no Congresso para evitar perdas econômicas. Os governadores das unidades federativas das duas regiões estão organizando o consórcio Sul-Sudeste, que é o COSUD, atualmente é presidido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. Vou abrir aspas aqui para o Romeu Zema. A cada 90 dias nós nos encontramos para trabalharmos de forma conjunta. Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos o que nunca tivemos, protagonismo político. Fecho aspas aqui para o Zema, abro aspas de novo. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. Fecho aspas aqui para essa segunda declaração de Romeu Zema. As reuniões do COSUD já ocorrem desde 2019, mas a entidade foi formalizada oficialmente em junho, durante o encontro em Belo Horizonte. Aspas novamente para Zema. Não é mais um grupo informal, tem CNPJ e vamos ter um escritório de representação em Brasília. Fecho aspas aqui para Romeu Zema. Essa entrevista ela gerou bastante indignação entre políticos e figuras públicas, da direita à esquerda. Muita gente se manifestou aqui contrária às falas de Zema. E a fala de maior repercussão foi quando ele compara o Nordeste com o Centro-Oeste e o Norte. Aí ele diz o seguinte, que Nordeste e Norte são vaquinhas que produzem pouco. Isso entre aspas, tá certo? Mas recebem, entre aspas, tratamento bom. Enquanto Sul e Sudeste são as que produzem muito, entre aspas, e não têm o mesmo tratamento. Eu vou para Edivaldo Magro. Essa conversa aqui, Edivaldo, tem algo a ver com aquela ideia separatistas, Sul e Sudeste, República Pampa, ou não tem nada a ver, é só coisa política? República do Piratini, que avançou e avançou bastante, inclusive com Constituição, né? Acabou não chegando a nenhum... Finalmente não avançou para aquilo que era separatista mesmo. Inclusive tem hino, tem um movimento muito forte, o Sul é o meu país, né? Então, mas a fala do Zema, quando você despluga ela, tira ela só do aspecto essencialmente político e discursivo, tem lastro. Não há problema nenhum em os estados se organizarem em blocos. Já existe o consórcio do Nordeste, existem outros movimentos lá no norte do país. Não há problema nenhum. O que causa suspeita e preocupação é a argumentação, né? Preservando aquele discurso, né, de preconceituoso contra o Nordeste não contribui e recebe benesses. O país é um Estado confederado, né? Então existe uma regra tributária, existe uma regra de distribuição de recurso, de eleição de deputados federais, só senadores, são 3 por estado, não há representatividade que se tenha todas iguais. O que não se pode, a meu ver, é bancar esse tipo de discurso preconceituoso contra os nordestinos, que cresceu isso muito no governo anterior, né? Sempre tratado os nordestinos como um subpovo, uma sub-raça, lamentavelmente, né? E o Sul sempre se fortalecendo, ou tentou, e agora se tira da gaveta novamente esse esqueleto, né, de que nós somos melhores do que os nordestinos ou que os nortistas, né? Aí o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul tentam se arvorar uma competência, uma capacidade maior de produção. Até pode ter, historicamente, se observar a região Sudeste, obviamente, onde está o nosso maior parque industrial, que depois vem Santa Catarina, até o Rio de Janeiro. Isso não há dúvida, mas eu acho que criar um bloco de governadores com a argumentação de que é preciso fazer uma luta pela convergência de pautas, ok, sem problema.
Agora, o problema está na forma do discurso, de como eles avalizam essa movimentação. E o Zema, na sua pequenez, né, é um político pálido, né, sem nenhuma expressão, que tenta garantir um certo espaço nacional e não está conseguindo, aí acaba ancorando-se nesse tipo de discurso para garantir um pouquinho de protagonismo. Aí ele já desperta o Eduardo Leite, que quis ser presidente da República, virou governador do Rio Grande do Sul e está tentando ali ganhar um espaço. Aliás, lembrando que são 2 presidenciáveis, tanto o Eduardo Zema quanto o Eduardo Leite, que tentam ser presidenciáveis. Então aí tem sim um viés político. Então, lamentável, só lamento que esse tipo de argumentos do preconceito com relação ao bloco, absolutamente correto, não vejo problema nenhum, Paulo. Quem, Rafael? Olha, primeiro que não há preconceito nenhum. Acho que a interpretação é de cada um, obviamente, aí vai entender como bem querer. Só que a questão é a seguinte, os 2 presidenciáveis, como foi mencionado, os 2 estão unidos, porque sabe muito bem que entre os 10, pelo menos os melhores, né, 10 estados aí que produzem no agronegócio, só 2 é do Norte e Nordeste, que é a Bahia e o Pará. O resto é tudo Centro-Oeste, Sul, e Sudeste. Então, toda essa questão está baseada e fundamentada nesse aspecto. Entre os 10 estados que mais produzem no agronegócio hoje, né, só 2 do Norte e Nordeste. Talvez tenha isso, a intenção dele realmente falar. E questões políticas, a gente sabe que quem decide a eleição, e está muito claro isso, é o Norte e Nordeste. O próprio estado do Zema, né, Minas Gerais, que é um dos maiores colégios eleitorais. Eu acho que essa frente política ela tem que existir. Sim, e não tem preconceito nenhum. Ninguém está falando do nordestino, do baiano, do paranaense, do catarinense. Ninguém está falando disso. Mas é justamente essa questão de ser preterido, né, diante dos outros estados, de outras regiões. Existe o fundo, bilhões e bilhões e bilhões de reais, fundo inclusive constitucional, aprovado pelo Senado e tudo, né, que beneficia, né, os estados da Bahia, lá do Nordeste, enfim, mas o Sul não tem. E aí ele questiona, inclusive, nessa entrevista, ele diz assim, é o seguinte, aqui no Sul não tem pobreza, né? Aqui no Sul ninguém passa fome, ninguém precisa de auxílio? Parece que não. Só o governo federal hoje visualiza uma região, né, que beneficia. E não só o governo federal, o Congresso Nacional como um todo, aprovando os consórcios, fundos e se organizando nesse sentido. Só parece que existe o Norte e o Nordeste. Mas e o Sul? Essa questão que está sendo levantada por ele é muito interessante. E não só da questão econômica, mas também política. Eu acho que nós temos que se organizar assim e ele está certo. E aí esquece quem é próximo candidato à próxima eleição, se é o Leite ou o Zema. Aí eles estão certos, eles estão se unindo, dizendo realmente que o Sul está sendo preterido nesse sentido. Ângelo Rigon. É uma fala preconceituosa, sem dúvida alguma. Com certeza. Tanto que, se o Kim me deixar falar, vai lá. Ele só lê a parte que interessa para ele. Tanto que o próprio Zema pediu desculpas ontem. É aquela tradicional, olha, não quis dizer isso, foi mal interpretado, mas se eu atingir alguém, me desculpa. Então, ele pediu desculpas pelo discurso xenófobo dele. Ele confundiu frente econômica com frente política. Aquele tradicional café com leite. Nós temos aí o exemplo do BNDES, que incluiu o Mato Grosso do Sul. E não pertence à mesma região. Então, você formar blocos econômicos, como o Edivaldo falou, isso é mais do que normal. Estão defendendo interesses deles, interesses de Estado. Agora, falar uma bobagem dessa, mas você quer o quê? De um homem que não sabe quem é Adélia Prado. É difícil. Ele é governador de Minas Gerais e não sabe quem é Adélia Prado. Melhorou, né, o governo, né? O que gosta muito de interromper os outros. Não, você vê os números, como é que está o estado de Minas Gerais? Não, o cara foi reeleito no primeiro turno. Deixa ele só concluir. Eu vou concluir. Ele deixou em má situação os outros governadores. Porque para o eleitor comum vai parecer que todo mundo é tonto igual o Zema. Mas não é. Porque o Zema é tudo. É tudo. Inclusive, tem pouca... não é inteligência. Ele é meio burrinho, assim. Ele dá umas escorregadas. E quem que é o preconceituoso agora, né? Olha, é o Zema. Mas ele encarnou... O Celestino falou que você é inconveniente. Conclui. E é isso. Eu espero que o Zema seja abençoado por uma luz divina e saiba diferenciar políticas de economia para não atingir pessoas que são do mesmo país que ele. Ainda mais Minas Gerais, que é terra de Tancredo Neves, Magalhães Pinto, e até o dito Benedito Valadares, que é
do famoso Quem Será o Benedito. Pamela Bussolini. Paulo Caetano, eu fico pensando aqui como hoje em dia dizer as coisas como elas são, né, magoa, né, machuca. As pessoas ficam machucadas, né? Eu acho engraçado isso. O que ele disse, ele não mentiu. Se a gente pegar os produtos internos brutos dos estados, realmente é uma verdade. Talvez a forma de dizer seja infeliz, né? Talvez seja a forma que eles conversem ali em Minas, né? A gente tem N linguajares, né? Ele Aí fala Minas assim, tem muito, vaquinhas... né? Eles são os reis disso, né? Então, assim, vaquinhas que produzem pouco leite, não dá nem um queijinho meia cura? Não sei. Talvez é o jeito deles ali conversar, mas isso, já que ele quer se lançar como um presidenciável, ele tem que começar a balizar isso, que ele precisa ser entendido e bem entendido por todo o país. Né? O que a gente usa aqui no Paraná talvez não vai se aplicar, né, para o resto do país. Né? E a gente tem N motivos, N exemplos até artísticos, né, de artistas que fazem determinadas brincadeiras que, meu Deus, lá o pessoal do Norte super ofende, aqui é normal. Enfim, então o Zema tem que ver isso. Agora, eu fico assim, com o pé atrás, porque eu penso que toda pessoa que vá se colocar como um presidenciável, vindo aí em defesa, né, dos interesses da direita, dos conservadores, pessoas que venham neste viés vão ser atacadas. Se falar A, vai sair B. Tem muita gente ganhando muito bem para distorcer isso, né, e tirar essas pessoas do foco. Então o Zema também tem que estar muito esperto com isso e tomar cuidado, que a gente já viu isso acontecer nos últimos anos, né? Você fala A, sai B, sim. Então, assim, no sentido de que vamos criar um bloco, ok, mas já sai na imprensa o seguinte: ele quer criar um bloco contra o Nordeste. Não acho que é contra o Nordeste. É um bloco em favor dos interesses destes estados, Sul e Sudeste. A exemplo, né, dessa união que eles já fizeram, a questão da reforma tributária. Tinha aquela questão daquele Conselho Nacional, da forma como estava posta no projeto, o Norte e Nordeste, em especial o Nordeste, pelo número de estados, mandaria mais do que estados que produzem muito mais e acabam gerando muito mais receita em tributos para o país, né, dentro da reforma tributária. Então, como pode esses estados que mais produzem e mais geram tributos do país não terem o protagonismo neste conselho? Então, essa união desses estados já fez com que se mudasse a proposta nesse sentido. Ok, parabéns. Agora, claro, é preciso ele ajustar a fala para não cair aí na narrativa de pessoas mal intencionadas, que a gente sabe que o país está cheio, infelizmente.